Fala, meu jovem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo à nossa aula sobre fechamento de negócio, transformando seu projeto em dinheiro. Vendo o que não te ensinaram na escola, o nosso curso aqui para a gente evoluir e entender a lógica de fechamento de negócio. O tema da aula de hoje é um dos temas mais pedidos da história da minha vida, né? Toda vez que eu pergunto para alguém o que elas julgam que está faltando no treinamento do time delas, na loja e tudo mais, esse é um tema que é mais pedido aí, disparado, por 98% das vezes. Então, é um tema super importante, eu quero abordar aqui com profundidade, principalmente porque né, depois que as pessoas pedem, eu vou investigar e eu acho graça toda vez que as pessoas me respondem isso, porque eu faço a pergunta, né, igual estava aqui, então, seu videozinho está na frente, mas é isso, né? Então, eu pergunto qual que é o problema, né, que você tem para ver se eu consigo resolver. Eu faço essa pergunta já sabendo a resposta, né? Porque fiz um trabalho de pesquisa e tudo mais. Depois eu vou contar um pouco sobre isso. Mas o principal aqui é que já sabendo esse problema, eu acho graça, porque é, as pessoas acham que esse é o problema, né? Quando, na verdade, o que a gente observa quando eu faço essa investigação acontece como cliente oculto, ligando para saber mais sobre a loja, procurando informação, querendo conhecer a loja de forma virtual. E como as pessoas ali não têm processo, o time comercial não tem um processo bem definido, não tem uma estrutura de vendas e alguma coisa que as direcione para saber o que fazer quando o cliente pede alguma coisa, o que acontece aqui é que no início, né, principalmente quando eu ligo e peço alguma informação, é o início da jornada de erros. Então, o que eu quero destacar assim como lição já nesse começo do nosso vídeo aqui é que o fechamento e negociação não é um problema pontual de fechamento e negociação, que é já o fim de funil, né? Ou seja, você negociou, o cliente quer, ele compra ou não compra. Mas quando a gente faz essa imersão, garantido, assim, né? Os erros são sucessivos durante toda a jornada de compra do cliente, por isso você acha que a sua dificuldade está ali no momento de negociação e fechamento. E na verdade não é. Bom, você tem dois jeitos de você vender, né? Vender pelo preço ou vender por valor. E esse é um dilema assim muito um dilema muito na- perdi a palavra agora, mas ele é muito presente na vida das pessoas de loja, do time comercial principalmente, né? Porque quando eu faço uma pergunta direta assim, me diga três diferenças básicas entre o que é vender preço e o que é vender valor. E as pessoas travam, tipo, não sabem responder, né? E imagina, quando você está num treinamento e você atende um monte de cliente, você com certeza sabe, se você treina, né? Você sabe chutar na bola, se você está treinando ali todo dia. Chuta essa bola aqui. Você prepara e dá um chute na bola, né? Então é meio que no automático, justamente porque você já está fazendo esse treinamento e isso vai te ajudar a tomar as decisões na hora que você precisar de uma forma mais rápida. Então, fazendo esse exercício entre preço e valor, se você trava e você não sabe claramente a sua cabeça identificar o que é preço e valor e você não sabe falar 1 hora e meia sobre isso, você está cometendo mais um erro gravíssimo aí que vai impactar ali na negociação e fechamento. Então, o que é vender com foco em preço, né? Vender com foco em preço é tudo que o mercado faz. Eu vejo o mercado fazendo oferta, fazendo desconto, fazendo mega promoção, ganha um bônus, né? O pessoal que consegue fazer a casa por 10 mil, 15 mil anuncia isso. E todo o foco da comunicação, não só a comunicação visual, né, as imagens, os mega saldão, não sei o quê. Então, isso é o que o mercado faz, principalmente. Então, é um foco total em preço. E eu já vi muita gente ter problema seríssimo com isso,
porque fez um post ou fez um anúncio, alguma coisa assim, esqueceu de tirar do ar, esqueceu de apagar, e aí o cliente falou assim, não, você não anunciou que era 10 mil? Tipo, agora eu quero por 10. E por mais que você faça toda aquela explicação, né? Não, era só um pontual, era promoção, não sei o que lá, você já começa essa jornada com um desgaste emocional e um desgaste de relacionamento muito importante, que também vai impactar nessa jornada de compra do cliente e na negociação e fechamento. Então, você precisa se atentar a essas paradas e evitar ao máximo fazer esses mega saldões, mega descontos agressivos assim, né? E essa é uma... Quando você começa a desconstruir essa parada, de falar assim, o que eu vou postar então, né? Não só na comunicação visual, mas também nas legendas, nos textos que vocês mandam para o cliente, no e-mail que ele recebe. E eu vejo isso muito claro, tipo, todo dia, em todas as redes sociais, em todas as pesquisas que eu faço. É, a linguagem verbal e não verbal, ela está muito direcionada a vem cá que eu te dou um desconto, aqui você compra mais barato. Então, até nas lojas de luxo tem alguma coisa direcionada nesse sentido, tá? Então, é bom a gente dissociar. Foco em preço é isso aqui, né? É o que o mercado faz, o que você começa a ler, enxergar, e você vai lendo esses 4 pontos aqui, você vai conseguir identificar muito mais claro, né? Quando você põe o holofote ali, vai acender essa clareza para você. E então, o contrário, né? Que é vender com foco em valor, tem quatro exemplos aqui. Por exemplo, 10 pontos, né? Na verdade. 10 pontos aqui que é vender com foco em valor. Então, por exemplo, cara, por que o meu valor é inestimável para você? Eu gosto de falar assim, brincando entre aspas, né? Mas é super sério. Você quer colocar valor nas coisas que eu faço? Tipo, tô 15 anos estudando para aprender a listar 10 coisas de uma forma muito simples aqui e você não quer dar o valor devido, né? Tipo, pagar o preço sobre o valor que eu tô te entregando. Então, imagina que você vai se posicionar desse jeito para o cliente, né? Por que meu preço custa isso? Porque o valor que eu te entrego é esse, né? Eu estou aqui estudando 5 anos de arquitetura, te indico as melhores disposições para sua casa, o melhor jeito que vai ficar disposto ali para você ser mais funcional, a durabilidade do material. Esse ponto 2 aqui, ele é, cara, incrível. As pessoas gostam muito de falar de qualidade e isso é repetido assim milhares de vezes, né? Tipo, qualidade é um item de valor que, se você não tem qualidade, você deveria estar fora do mercado, né? Eu vivo repetindo isso, mas é a pura verdade. Então, quando você fala de qualidade, de cor do seu Pantone, quando você fala de coisas que todo mundo tem, né? Ah, a gente tem uma cor exclusiva, mas putz, será que isso realmente atende à necessidade do cliente? Será que é isso que ele está buscando? Então, ele vai te colocar na mesma prateleira, na mesma caixinha, no patamar de todas as outras lojas que falam o mesmo discurso. Mas eu nunca ouvi um vendedor de loja falar a durabilidade do material é diferenciada por causa da pressão que é usada na fábrica. Então, venda é detalhe, né? Quando a gente vira essa chave da nossa explicação, do jeito que a gente está conversando com o cliente, a gente começa a perceber, de fato, que essa pequena mudança, que aparentemente é pequena, faz toda a diferença no impacto com a percepção do cliente em relação a preço e valor. Então, a história da fábrica ali, tipo, será mesmo que falar só da história da fábrica ajuda alguma coisa? Ou precisa estar garantindo e contextualizando a importância disso? A logística própria, porque reduz o risco do seu móvel chegar danificado. E se chegar danificado, você vai ter dor de cabeça, etc, etc. Então, existe uma cadeia de raciocínio, de pensamento, que você precisa explicar e a grandíssima maioria das vezes você vai precisar repetir isso durante toda a jornada de compra do cliente. Não só no primeiro atendimento, mas no meio de funil ali, na apresentação, na chamada para apresentar, na negociação e fechamento. Então, toda essa estruturação aqui, esse slide aqui vale R$1 milhão, né? Pouca gente faz isso. Aliás, eu não vi ainda alguém fazer isso assim tão estruturado.
E olha que eu já fiz mais de 100 lojas pelo Brasil, né? Então, a galera não faz, né? Tipo, 30 anos de experiência minha equipe de montagem tem, e por isso é importante, porque consegue montar mais rápido e te entregar dentro do prazo. Então, percebe que todos esses itens aqui, eles são fundamentais, teriam uma contextualização, a história que você conta para o cliente, e isso lá na frente vai fazer uma clareza, né? Botar a luz, um holofote em cima do raciocínio dele para que ele consiga conectar, né? Quando ele encontrar essa estruturação aqui, essa história que você contou para ele, e ele não identificar essa história sendo contada por nenhum concorrente, né? Por nenhuma pessoa que está atendendo ele ali, ele vai dar o estalo da diferenciação, né? Então, você fazendo a sua parte, você como especialista conduzindo realmente o que o cliente precisa olhar como diferencial de valor e não um diferencial de venda, né? Bom, fechamento é o que você faz durante toda a jornada do cliente, né? Desde o que você faz do início. Então, esquece essa parada de você falar que o problema é no fechamento e negociação. E começa a olhar para toda a jornada de compra do cliente, para o tempo que você ficou sem fazer follow-up, o tempo que você ficou sem falar com o cliente, a mensagem que você não mandou, o prazo que você não cumpriu sobre alguma coisa que você combinou. Enfim, tem diversas atividades que você faz antes de assinar o contrato ali, né? De falar, você quer ou não quer esse projeto? No final das contas é isso, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar para toda a jornada, as conversas, os vídeos, você vai perceber que não é um problema pontual de negociação e fechamento. Então, o cliente começa a te conhecer para ter segurança, para confiar em você e depois comprar, né? Que eu falei isso nas aulas anteriores. Então, desde o primeiro aperto de mão, de uma selfie que você tirou, de um post que você fez, de um podcast que ele ouviu o seu, de um webinário que você fez, tudo isso vai interferir no jeito que o cliente está te conhecendo, no jeito do cliente confiar em você. Duvido que você não conheça alguém que você veja muito na internet e que se você esbarrar com ela na rua vai parecer que vocês são amigos, né? Tipo, cara, sei tudo da sua vida, te acompanho pra caramba e por isso eu sou capaz até de confiar em você, mesmo sem nunca ter me relacionado de forma mais próxima fisicamente, né? Então, o poder da internet, ela tem esse impacto sobre a nossa vida e a gente precisa explorar isso para se conectar com os clientes, para estar presente na vida deles, para estreitar toda essa jornada de compra dele, né? E validar todos os nossos valores que a gente quer entregar para ele, para que ele não chegue lá no final da negociação e fechamento e fique pedindo desconto, né? Não que ele não vá pedir, mas que isso vai ser minimizado, minimiza esse impacto dele e a percepção do cliente também, né? Então, fica ligado nisso, porque também é uma coisa que pouquíssima gente faz, pouquíssima time comercial, vendedor que faz isso, que se posiciona, né? Que faz podcast, que cria conteúdo, que faz webinar, que faz uma live, é raríssimo no mercado. Então, se você faz isso, você já está super se destacando assim em relação a posicionamento profissional e também para a construção de relacionamento com o cliente, né? Eu duvido que você não ou você conheça alguém que já fechou negócio mesmo sem ter toda essa enviar uma proposta, enviar um orçamento, não sei o quê. Tipo, cara, formalizei nada e vendi, né? Então, isso acontece porque a base de criação de relacionamento, de confiança, ela foi muito mais importante, mais impactante do que técnicas de negociação de fato, né? Então, se você identificou, por exemplo, quem estava na reunião e decidia, eu falei isso nas aulas anteriores também, né? Se você não identifica quem é que decide dentro dessa jornada, você está suscetível a sabotadores, a pessoas que vão ali influenciar negativamente no fechamento do negócio. Então, a partir do momento que você direcionou os seus materiais, seu copyright, né, seu e-mail, seu discurso para cada pessoa que você identificou ali nessa jornada, você aumenta muito sua chance de fechamento de negócio. Então, são perguntas importantes assim, que você precisa fazer para o cliente, né? Tipo, quem além de você decide?
principalmente essa, né? Quem além de você decide, qual que é o próximo passo. Então, se você deixa muito bem definido esse tipo de pergunta para o cliente, e se ele está comprometido com você, você voou, sabe? Então, você tem a probabilidade muito maior de fechar negócio quando você identifica, né? Por exemplo, a sua apresentação foi realmente um show, né? Você, você dedicou um tempo num PowerPoint, né, para poder criar alguma coisa linda, maravilhosa para o cliente. Você, tipo, ou você não sabe nada de PowerPoint e aí você fez um negócio que alguém te deu e colocou seu projeto lá. Ou então nem PowerPoint você tem, né? Você abriu o Promob ali e saiu apresentando para o cliente, ou você nem renderizou nada, saiu mostrando o projeto de qualquer jeito. Então, pelo amor de Deus, né? Eu tive uma experiência esses dias aí de uma venda relativamente cara cara, né? Valor alto, 70 mil, com potencial de chegar a 150, né? Tava fazendo só metade, então é mais ou menos isso. Então é uma venda de valor relevante, de preço relevante. E quando eu fui fazer o diagnóstico, a vendedora não tinha feito nem o render das imagens ali, porque já tinha um pré-projeto pronto de um arquiteto que já trouxe o layout ali e tudo mais. Então, não é assim que funciona, né? Você precisa criar esse processo, todo esse fluxo de atendimento do cliente e precisa repetir mesmo que ele fale que não precisa. Às vezes, eu falei isso também nas aulas anteriores, pode voltar um pouquinho aí para você entender que não é o que o cliente fala, né? É o que você entendeu o que ele fala e o que está por trás daquilo que ele quis dizer, mas você entendeu errado. Sei lá. Então, você precisa entender essa dinâmica. Você precisa investigar mais a fundo. Você precisa aprofundar seu relacionamento, né? Então, desde da reunião que você fez, identificou quem decide, até o jeito que você fez a apresentação, a comida que você saiu para almoçar e pagou o almoço para o cliente, pagou o jantar, ou que você serviu ali na sua loja, no seu escritório, né? Desde o anúncio que você fez lá, que estava bem escroto assim mesmo, né? Faz um anúncio e acha que isso aí atrai o cliente de alguma forma, porque você se posicionou assim em algum momento, porque você se posicionou, o seu discurso, o que estava intrínseco nas suas palavras, a energia que você estava ali emanando no ambiente, isso daí tudo interfere, né? Então, o cliente se liga nessas coisas e, principalmente, as suas expressões, seu jeito de comunicar verbal e não verbal, né? Tudo isso vai influenciar nessa jornada de fechamento e negociação. Então, não existe nada pior do que a situação de você fazer esse anúncio errado, se posicionar errado, dedicar um tempo na construção do projeto, dedicar um tempo no follow-up para trazer o cliente para assistir a apresentação, ou então conseguir conciliar as agendas de todo mundo que decide. Cara, você tem uma dedicação de energia muito grande, né? E aí você, beleza, te dou 50% de desconto, o cliente fecha negócio, você, né, acabou ali, tá sendo no escritório, tipo, e tá descendo a escada, né? E você já pensa logo no ônibus que você vai ter que pegar para poder ir para casa, aquele ônibus cheio de coronga, para você ficar lá passando álcool na mão, né? Cheio de medo. E você já está cansado no final do dia, porque a reunião foi longa, porque precisa fazer um monte de coisa e, e ainda deu desconto para o cliente, né? E aí quando você vai levar ele até a porta, adivinha o que acontece, né? Ele entra num carro conversível que você nem sabe o nome, tipo, não tem nada mais frustrante do que isso, né? Você acabar de dar um desconto Mega Blaster para uma pessoa que tem muito mais dinheiro que você, né? Então, tipo, tô quebrado, não tenho orçamento, não sei o que lá. E você acha que é verdade e o seu foco foi esse e você fica desanimado, né? Mesmo tendo vendido, cara, você deu um pico de alegria, fez festa, estourou champanhe e aí quando você leva o cliente na porta, você cai na real e tipo, não tem nada a ver, né? Quando ele sai, ainda fala assim, não esquece de fazer aquelas alterações que a gente combinou e me manda aí as imagens, né? Então, você ainda vai ter que continuar trabalhando e você fica naquela bad vibes, né? Tipo, então, não tem nada a ver, né? Quando você cria uma estrutura de relacionamento ali
em que é um ganha-ganha genuíno, esse tipo de coisa não acontece. Então, fica ligado, né? Aqui vai um curso de negociação em 2 minutos. Então, o cliente pede uma coisa, você pede outra de volta. Tipo, acabou o curso de negociação. É isso, né? O cliente pede uma coisa, você pensa, aceita o que ele tá pedindo, se for razoável, e pede outra coisa em troca, né? É uma troca. Venda é uma troca, negociação é uma troca. Então, a partir do momento em que só uma ponta ganha, ferrou, né? Mas se você não entendeu, eu vou dar exemplos aqui, não tem problema nenhum, né? Eu poderia ter acabado com isso aqui, mas eu tô brincando. Então, como exemplos práticos aqui, né? Tipo, você entrega mais rápido? Você entrega 10 dias antes? Pô, entrega. Mas você paga à vista, né? Você tem que ter essa coragem, essa ousadia de voltar com um pedido para o cliente, né? Com uma troca, né? Essa é a troca. Então ele vai falar assim, pô, inclui os amortecedores aí na minha cozinha inteira e em todos os ambientes? Pô, sim, mas você vai ter que levar aquele ambiente que você falou que ia deixar para depois. Então, você leva mais um ambiente, tipo, é um jogo, né? Então, você joga e espera o outro jogador dar o próximo passo para ele, né? Para você entender a dinâmica de onde você pode ir, né? Tipo, quer 10% de desconto? Sim, então me dá 3 contatos aí, porque, né, se eu gastaria 5 mil para fazer uma captação de 3 novos clientes potenciais, fora o tempo e o esforço e tudo mais. Então, se você me der esses 3 contatos quentes, potenciais clientes compradores, eu te dou 10% de desconto. Então, durante toda a sua jornada aí de negociação e fechamento, se você tiver com esse raciocínio, você vai se salvar, viu? Então, não só para a vida profissional, acho que para a vida pessoal também. Se você tiver um filho que está fazendo pirraça, por exemplo, você quer esse brinquedinho aqui? Tipo, eu te dou, mas você tem que ter nota 9 em matemática e 8,7 em português. E aí eu te dou o brinquedo que você quer, o carrinho. Então, você precisa pensar nessa lógica assim para você conseguir projetar outras estratégias com esse mesmo raciocínio de troca, né? Então, fica ligado. Bom, é verdade que você vai ter que ter coragem, né? Porque, tipo, o cara chegou de carro conversível, você já fica meio acanhado, né? Ele ganha 10 vezes mais que você já viu, já fez a investigação, o cara é saradão, a mulher saradona, já viajou o mundo todo, fala 5 idiomas e só o anel dela já paga o projeto, né? E já vi casos assim. E aí, uma condição natural de quem não tem muita coragem é ficar mais retraído e não conseguir fazer a negociação e fechamento. Olha só, isso é muito poderoso, isso vai te salvar, hein? Você fica retraído e você não tem coragem de falar. Então, treinamento no dia a dia, você precisa ter isso na sua cabeça para que você consiga aplicar quando essa situação surgir para você. Então, isso é muito importante, muito importante. Você vai sofrer menos, né? Você vai ter menos essa lógica de olhar o cara saindo de conversível e ficar mal porque você acabou de fazer uma venda. Então, não tem muito sentido você cultivar esse tipo de coisa que não tem mais nada a ver, né? Bom, então não foca nesse negócio de técnica milagrosa, técnica de persuasão. Nossa, quando fala de gatilho, essa é a cara que eu faço, né? Tipo, não, não é gatilho, né? Por que não é gatilho? Porque quando você foca em gatilho mental, que os gurus aí vão falar para você, que é um terror, você abandona a parte de ser genuíno, de criar relacionamento, de ser humano, de querer ajudar realmente o cara a resolver o problema que ele tem, né? A nossa construção aqui é toda em cima da base dos problemas que o cliente tem, de como que você vai resolver o problema que ele tem. Então, quando você foca em gatilho mental, em palavras que mais convertem, blá, 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 você abandona toda a sua genuidade, né, de ser humano, você para de olhar para o outro com um olhar
de bondade, de realmente eu vou te ajudar a resolver essa parada, e passa a querer persuadir o cliente, não querer ajudar, né? Passa a querer manipular alguma situação para que o cliente faça aquilo que você quer que ele faça, mas aí depois o cliente vai bater a bad nele também, né? Ou bate em você, bate nele também, fala assim, caraca, ele me manipulou para me conduzir esse negócio, então eu vou usar meus 7 dias para devolver o projeto. É mais difícil acontecer isso, né, do cliente querer devolver o projeto depois de 7 dias, mas acontece de cliente cancelar contrato, isso é muito desagradável, mas quando você cria um relacionamento tão sólido que o cara é mais teu amigo do que cliente, você vai perceber que mesmo se ele quiser cancelar o contrato por N motivos, pode até ser um motivo genuíno, ele vai procurar você com um raciocínio de, pô, eu me ferrei aqui, aconteceu uma tragédia na minha vida, não vou ter mais dinheiro para pagar, será que a gente não consegue financiar? Será que você não consegue uma saída para eu conseguir comprar esse projeto mesmo assim? Então, você vai perceber que vai ser muito mais vantajoso para você como pessoa, como profissional, se o seu foco for em relacionamento, nessa construção mais sólida do que em técnicas que me deixam assim e que não tem mais nada a ver. Então, esquece essa história aí do que o guru te conta e pensa um pouco mais na estruturação ali. Então, essa imagem assim, né, de equipe, né, de pessoas ajudando pessoas, e não importa o tempo, não importa as dificuldades, não importa a lama, né, que você tá todo mundo junto e vai ficar todo mundo feliz no final, entende? Mesmo se sujando junto, sabe? Então, sujeira no sentido de esforço, né, de energia colocada no projeto, de troca. Então, eu acho que esse é o foco, né? E como última mensagem aqui para você, é um raciocínio para você se tornar mais humano, né? Então, menos robótico de pensar em gatilhos e o jeito que você vai conduzir o projeto para fazer o cliente comprar e mais o jeito que você vai ajudar o cliente a resolver o problema que ele tem. Isso é a transformação humana, né? Então, o cara precisa olhar para você e lembrar do aperto de mão lá do começo, que você deu com ele, que começou a gerar o relacionamento, começou a gerar a venda, da foto que você postou com uma legenda que se conectou com ele, de um e-book que você fez, de uma live que você falou uma palavra ali que ajudava o cliente a resolver. Então, tudo isso vai tornando você mais humano, o cliente tem essa percepção, o cliente tem essa noção, o cliente vai te valorizar mais, suas taxas de conversão vão aumentar. Aliás, se você não tem taxa de conversão, volta um pouquinho aí para entender lá que o CRM vai te ajudar a fazer isso. Então, você precisa ter essa dinâmica de construção de relacionamento mais clara. Beleza? Bom, espero ter ajudado você a desconstruir essa história de gatilhos e de manipulação do cliente, né? E de entender que negociação e fechamento não é um problema pontual de negociação e fechamento, e sim um problema que você teve na jornada de venda, na jornada de compra do seu cliente, que não foi legal, ele não curtiu, ele não te conheceu, confiou em você, por isso ele não comprou. Então, fica ligado.